Finalmente a gente chegou no último capítulo, diagonalização de matrizes. Basicamente a gente vai imitar o que a gente fez quando a gente diagonalizou matrizes simétricas 2 por 2 para tentar entender, tentar desvendar os mistérios atrás de equações quadráticas no plano. Então a gente tinha uma mudança de coordenadas, x igual a x', né? E a equação nessas coordenadas era mais simples, fazendo porque a gente podia achar uma matriz, dependendo da matriz, se a matriz fosse A fosse simétrica, a gente conseguia, se a matriz M fosse simétrica, a gente conseguia achar uma matriz diagonal A, tal que a matriz de autovalores, né, de autovetores A, tal que a matriz D dada por A inversa de A, vezes M vezes A, é uma matriz diagonal. Isso aqui a gente fazia lá, né? Procurava a matriz diagonal era a matriz dos autovalores e a matriz A era a matriz dos autovetores que já davam ortogonais, né? Então a gente vai estudar um pouco mais de diagonalização em dimensões maiores e não necessariamente matrizes simétricas. Então qual é a sequência de pontos aí? Mudança de base em Rn, um conceito que a gente vai ver. O que são autovalores e autovetores para matrizes quadradas de ordem n. E quais são as condições suficientes para que uma matriz seja diagonalizável ou não. E, finalmente, diagonalização de matrizes simétricas. E o que a gente vai enunciar aí não tem demonstração, porque não acho que faz parte do objetivo desse curso. E vocês vão ver que o que a gente estudou até agora, lá em Rn, né, subespaços, bases, dimensões e tal, vai ser uma espécie de linguagem para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, mudanças de base. Então, primeiro, a base canônica de Rn é aquela base B0 definida pelos vetores E1, E2, E3, E4, assim por diante, até En, onde o E1 tem 1 na primeira entrada e 0 nas outras, o E2 tem 2 na primeira entrada, o E2 tem 1 na segunda entrada e 0 nas outras, e assim por diante. E a gente tem as notações particulares para R2 e R3 que a gente já usava, né? IJ em R2 e JK em R3. Então, vamos pensar então que essa base canônica define em Rn coordenadas usuais, x1 até xn, e você tem uma outra base B dada por V1, Vn, uma base qualquer de n elementos, mesmo, né? Claro que tem que ter a dimensão de n elementos, definidas que define uma coordenada x1', xn', até xn'. É a mesma coisa que você fazer uma mudança de sistema de eixos, sem pensar em mudança de origem. A origem está sempre lá. Dado um vetor qualquer u, então você pode decompô-lo nas bases B0 canônica, como xe1 mais x2e2 mais xn, e na base B, x'1 v1 mais x'2 v2, e até aqui faltam mais, x'n vn. Que é o mesmo que escrever x igual a x', porque isso aqui é x, porque isso aqui vai ficar x. É a matriz de identidade vezes a coluna x1 até xn, esse aqui é a matriz cujas colunas são V1 até Vn, que é A, vezes o vetor x', que é x1', xn'. Né? Então, x é x1, xn, x' é x1' até xn'. É claro que, como sendo base, né, determinante de A é diferente de zero, e uma equação, escrever x igual a x' é a mesma coisa que escrever x' igual a inversa de A vezes x. Determinante diferente de zero, existe a inversa, e assim por diante. Esses conceitos a gente já viu, né? Em R2, funciona tudo a mesma coisa. E olha para o caso de movimentos no plano, né? Você pode também pensar em matrizes que têm de ordem maior como movimentos no plano. Por exemplo, ó, lembra que lá no movimentos no espaço específico, né? Lembra que lá no plano, essa matriz aqui, cosseno de 90, seno de 90 menos seno de 90, cosseno de 90, é a rotação de 90 graus no sentido positivo. Aí eu peço aí para você tentar se convencer, eu acho que é um exercício bem legal, tente se convencer que a multiplicação por essa matriz aqui é a rotação de 90 graus em torno do eixo Z, seguida da reflexão no eixo X, tá? Inversão no eixo X. Lá no texto, na primeira versão do PDF, estava plano XY aqui, mas na verdade é eixo X.
E enquanto que a multiplicação por por exemplo, essa matriz N aqui, ó, que é 2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, no plano XY dilata, multiplica pelo escalar 2, e no eixo Z ela não faz nada. Então, e a composição desses movimentos dá a descrição do movimento gerado por N no R3. São fáceis de interpretar esses movimentos porque as matrizes são ou diagonais ou muito próximas disso. E o que a gente quer para fazer diagonalização de matrizes é o seguinte, ó, vamos supor que você tem, então você interpreta M como uma matriz N por N, como uma função, né, como um movimento do plano, como um movimento do Rn nele mesmo por multiplicação de matrizes, considerando a base B0, né, ou seja, o sistema de coordenadas X. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar achar uma matriz de mudança de base A, então, e fazer a mudança de base para x igual a x', né? X' na verdade, a matriz, a gente sempre, a equação de matriz de mudança de base é x igual a x'. Então, se as coordenadas x' estão aqui, a multiplicação pela matriz A está aqui. Então, x igual a x'. Então, aqui, se você tem a base B Rn, e aqui também você tem a base B em Rn, essa base a gente está denotando por um B. Então, aqui você tem a base usual e a multiplicação pela matriz M. Aqui você tem a base B e a multiplicação por... Você quer saber como que M, se você muda o observador da base B0 para a base B, o que acontece aqui, né? Quem é a matriz D que aparece aqui? Bom, a matriz A opera assim, né? Porque o sistema de coordenadas é isso, x', x igual a x'. Então, o que acontece é, quando você quer entender esse movimento aqui, certo? Então, você parte daqui, do Rn com base B, né? Você parte daqui, pega um vetor B, multiplica por A, chega no vetor A vezes V, agora multiplica por M, chega no vetor M vezes A vezes V, e agora multiplica pela inversa de A, né? Porque essa direção, você tem que vir do Rn B0 para o Rn P. Então, você vai multiplicar pela inversa do A, vai ficar A menos 1 vezes A, vezes M, vezes A, vezes V. Então, o que você fez foi construir este movimento, que é o movimento que você queria, que a gente chamou de matriz D, né? Primeiro indo para lá, para o Rn com a base usual, depois multiplicando por M, depois voltando para cá. Então, essa matriz D é exatamente... era U, mas aqui no texto é U, mas eu escrevi V. Mas, na verdade, o que interessa é que a matriz D é A menos 1 vezes M vezes A. E quanto mais simples for D, mais simples será a interpretação desse movimento. Então, a gente quer saber, existem matrizes diagonais? Depende da matriz M que você coloca aqui, você consegue achar uma matriz diagonal, que é o mais simples possível para entender esse movimento. Então, D é a interpretação, né, de um ponto de vista de um outro observador do movimento M. Então, duas matrizes são semelhantes. Se existe uma matriz invertível, uma mudança de base, tal que M é A vezes N vezes A menos 1, então eu estou perguntando se dado uma matriz M, existe uma matriz diagonal semelhante a ela. Né? Uma matriz quadrada é diagonalizável se existe uma matriz diagonal semelhante a ela. Se existem matrizes D diagonal e A invertível, tais que M igual a A vezes D vezes A menos 1, exatamente como a gente tinha feito aqui. Ó. Bom, aqui está D igual a menos 1 vezes M vezes A. Mas se D igual a menos 1 vezes M vezes A, você multiplica por A menos 1 a
direita e multiplica por A à esquerda. Esse A menos 1 vezes A some daqui. Você isola M, multiplicando por A menos 1 à direita e A à esquerda. E chega em A vezes D vezes A menos 1. Então, a mesma coisa. Agora, olha só. Como essa equação, né, é equivalente a... Se você multiplicar por A à esquerda, fica A vezes D igual a M vezes A. Né? M vezes A igual a A vezes D. É uma equação equivalente também. Se a gente olha para as colunas de A, V1, Vn, são N vetores em Rn. E D, né, no caso diagonal, lambda 1, lambda n, diagonal principal. Usando multiplicação de matrizes, a gente escrever esta equação aqui, ou a equação que define se M é diagonalizável ou não, é escrever M vezes V1, M vezes Vn, até igual a lambda 1 V1, lambda 2 V2, até lambda n Vn. Então, para cada J, você tem MVJ igual a lambda JVJ. Significa que cada coluna de A deve ser um vetor não nulo, né, para uma matriz ser diagonalizável. Deve ser um autovetor não nulo, porque M vezes V é um múltiplo dele mesmo, define uma direção invariante. A gente já escutou falar nisso daí. Então, dada uma matriz quadrada, um autovetor é um vetor não nulo V. Essa matriz, tal que existe o escalar lambda, tal que esse escalar chama alto valor associado, tal que M vezes V é igual a lambda vezes V. Mesma coisa, autovetor. O conceito é o mesmo, só que agora a gente está em Rn. Então, visto isso, dizer que uma matriz é diagonalizável é o mesmo que dizer que existe uma base de Rn formada por autovetores de N, que são esses vetores que vão formar as colunas de A. Então, autovetores da matriz. Se você tem uma base de Rn formada por autovetores da matriz M, então M é diagonalizável. A mudança de base existe, está definida. Então, significa dizer que existe um sistema de coordenadas em Rn nas quais a multiplicação por M é vista como a multiplicação por uma matriz diagonal. E agora a gente vai ver condições suficientes para a gente ver se as matrizes são diagonalizáveis ou não. Então, a gente quer encontrar uma base de autovetores, de Rn, né? Autovetores de M. Então, pode ser que não tenha autovalor, né? Então, o que a gente faz? Olha só. Vamos calcular, que a gente tem que calcular os autovalores e calcular os autovetores. Então, a partir de M vezes V igual a lambda V, que é um cálculo de um autovetor, passando o lambda V para cá, multiplicando pela identidade para poder fatorar o V, fica M menos lambda I vezes V igual a zero. Então, a gente quer que V seja a solução não nula de um sistema linear homogêneo com matrizes de coeficientes M menos lambda I. Então, quadrada. Para ter solução não nula, o determinante tem que ser zero. Né? Caso contrário, determinante diferente de zero, a única solução, né, nesse caso, seria a solução zero. Então, eu quero solução não nula. É exatamente a equação característica. Uma equação polinomial de grau n. E esse polinômio, que é determinante de m menos lambda i, é chamado polinômio característico de m. Como os autovalores são raízes reais da equação característica, pode acontecer de não ter autovalores... Perdão. Pode acontecer de não ter autovalores em número suficiente, né? Olha só, por exemplo, se pega a rotação, a equação característica dela é lambda quadrado mais 1 igual a zero, não tem raízes reais, delta negativo, polinômio de segundo grau com delta negativo. Então, M não é diagonalizável. Não tem autovalor, não tem autovetor, né? Então, isso pode acontecer. Um outro motivo para uma matriz não ser diagonalizável pode acontecer a falta de autovetores. Olha só, por exemplo, na matriz 2, 0, 1, 2 como colunas. A equação característica é lambda menos 2 ao quadrado igual a zero. Então, as duas raízes são reais e iguais. É um autovalor duplo, né? Lambda igual a 2. E a hora que eu vou calcular os autovetores, o sistema que eu tenho que resolver é esse aqui, né? Eu substituo lambda igual a 2 em m menos lambda identidade. Mas a solução desse sistema é y igual a zero, ou seja, o eixo x.
Então não tem, o eixo x ele não gera uma base para o R2, né? O eixo x ele vai gerar no máximo um gerador. Aqui não gera uma base para R2, não tem um segundo vetor. Então essa matriz também não é diagonalizável. Olha só, isso então que a gente vai ter que estudar um pouco o que acontece com as raízes múltiplas da equação característica, né? Para saber essa questão aí. Aqui também, lá no texto, no PDF original, eu troquei, tá? Está escrito a um conjunto de autovalores distintos de uma matriz M estão associados autovetores LI, mas é um conjunto de K, estou corrigindo, tá? Um conjunto de K autovalores distintos estão associados K autovetores LI. Então aqui eu tenho um conjunto de K vetores que é LI. É mais do que, né? C2A2 de LI, tá? Quer dizer, 2A2 LI, exatamente. Então, olha só, se uma matriz M, que é quadrada de ordem n, tem n autovalores distintos, então ela tem n autovetores LI e n autovetores LI em Rn formam uma base, né? As colunas da matriz são LI, significa que o determinante é diferente de zero. Então, essa matriz é diagonalizável. Eu achei a base que eu queria. E a outra conclusão é a seguinte, olha só. Se a gente tem n raízes da equação característica, contadas com multiplicidade, então o único motivo para que a matriz não seja diagonalizável é a falta de autovetores, né? Um exemplo parecido com o que aconteceu com essa matriz aqui, né? Que aqui faltava um autovetor, nessa matriz aqui, 2, 0, 1, 2. Então, o que acontece quando você tem autovalores múltiplos, né? Autovalores duplos, triplos e tal? Vamos ver o que acontece para a gente ver qual que são os conceitos que estão envolvidos aí. Então, dada uma matriz quadrada de ordem n, para um alto valor lambda, tem um alto espaço associado ao lambda. Esse alto espaço é, por definição, né? Está definindo o que é o alto espaço associado a lambda. É, por definição, o conjunto de todos os autovetores associados a lambda, ou seja, a solução do sistema m menos lambda i x igual a zero. Tá? Incluindo o vetor nulo agora. Tá? Então, é a solução do sistema homogêneo. É o conjunto de todos os outros vetores associados a lambda mais o vetor nulo, que é a solução, porque o zero também é solução. Bom, quanto que é a dimensão de um autoespaço? Pelo menos é 1, porque se existe alto valor, eu consigo achar alto vetor. Se existe alto valor, o determinante dessa matriz vai ser zero para aquele alto valor, então pelo menos um alto vetor vai existir, pelo menos uma solução não nula, o sistema vai existir. E o que pode acontecer é que a dimensão do autoespaço associada a um determinado alto valor não ser máxima. Né? Então, vamos lembrar alguma coisa sobre fatoração de polinômios aqui para a gente tentar, para a gente entender exatamente o que acontece aqui. Então, quem é o polinômio característico de uma matriz? Ele é um polinômio que ele é polinômio característico de uma matriz P de lambda, né? P de lambda é igual ao determinante de m menos lambda identidade. Então, na verdade, o termo do lambda elevado a n, né, é sempre ou 1 ou menos 1. Né? Na verdade, vai ser menos 1 quando n for ímpar e 1 quando n for par. P de lambda é um... Aqui está faltando um parênteses também. Menos 1 elevado a n. Não está faltando parênteses, não. Porque esse aqui faz o papel do AN, né? O coeficiente do x elevado a n. Então, o que acontece quando a gente tem polinômio de grau n? A menos de sinal, a fatoração de um polinômio, ele só pode aparecer fatores ou da forma lambda menos a, onde a é uma raiz, ou fatores irredutíveis de grau 2, né? Polinômios quadráticos sem raízes reais. Então, em geral, o P de lambda é, a menos de sinal, um produto de fatores lineares, lambda menos A1 elevado a D1, onde então aqui o alto valor A1 é uma raiz
você tem D1 raízes iguais a A1, e assim por diante até DK raízes iguais a AK, e B lambda, onde B lambda é um produto de polinômios irredutíveis de grau 2. A soma de todos os graus é sempre igual a n, porque P de lambda é um polinômio de grau n. E a ocorrência de fatores irredutíveis de grau 2 no polinômio característico significa que vai faltar alto valor lá, né? Isso aí. Então, é uma condição suficiente para que a gente não tenha, a matriz não seja diagonalizável. E aí o que acontece é o seguinte, né? O grau algébrico de um alto valor é o grau de A como raiz do polinômio característico, ou seja, o grau do fator lambda menos A em sua fatoração. Então, por exemplo, aqui o A1 tinha grau algébrico D1 e o AK tinha grau algébrico DK. A notação é grau algébrico, grau de A. E para cada alto valor da matriz M, a gente tem a seguinte restrição na dimensão do alto espaço associado a A. A gente tem sempre pelo menos um autovetor associado, então a dimensão é pelo menos 1. E a dimensão máxima é grau algébrico de A. Então, por exemplo, se lambda menos 4 elevado ao cubo é um fator do polinômio característico de lambda é lambda menos 4 elevado ao cubo vezes um outro polinômio aí, e aqui 4 não é raiz do polinômio Q, então aqui é o grau máximo aqui mesmo é lambda 1. Então, o que acontece? Que a dimensão do alto espaço, né, do alto espaço associado ao 4, que é o conjunto de todos os autovetores associados ao alto valor 4. Ela está entre 1, 2, ou ela é ou 1, ou 2, ou 3. Porque 3 é o grau máximo, 3 é a dimensão máxima e 1 é a dimensão mínima. Porque tem pelo menos um vetor, um autovetor. Então, o que você faz assim, o teorema é o seguinte, ó, uma matriz é diagonalizável, uma matriz quadrada de ordem n, se e somente se seu polinômio característico tem n raízes reais contadas com multiplicidade, então eu preciso de n raízes reais, e a dimensão de cada autoespaço associado é máxima, né? Se ela não tem n raízes reais, o que acontece é o seguinte, aquele pedaço, mesmo que você pegar todas as raízes reais e a dimensão de cada autoespaço associado for máxima, a dimensão total não vai ser n, porque vai faltar, porque tem aquele pedaço onde não tem raízes reais, não vai ter autovetor para gerar aquela dimensão ali. O que acontece então é que você não consegue uma base de autovetores. Então a falta de raízes reais é uma condição suficiente para dizer que a matriz não é diagonalizável. Agora, se tem n raízes reais iguais, n raízes reais, não precisa ser iguais, não precisa ser todas distintas também, mas eu estou contando a multiplicidade delas. E a dimensão de cada autoespaço associado é máxima, então é a condição que caracteriza a matriz diagonalizável. Então, ó, vamos tentar ilustrar, fazer um resumo, ilustração dessas ideias aí para matrizes 3×3. Então, portanto, a gente está no R3. E o coeficiente de lambda ao cubo no polinômio característico é sempre menos 1, né? Porque o grau é menos 1 elevado ao cubo. Mas nós não temos nenhum problema em multiplicar a equação característica por menos 1, porque a gente não muda a sua solução e a gente trabalha com um polinômio associado, então, de coeficiente dominante igual a 1, tá? Só para não ficar carregando aquele menos 1 elevado ao cubo, né? Então, P de lambda aqui não é o polinômio associado, mas é menos o polinômio característico, tá? Mas o fato é, se o polinômio característico tem 3 raízes reais distintas, né? Então, menos P seria lambda menos A, menos lambda menos B, lambda menos C. Então, os autoespaços SA, SB e SC, respectivamente associados aos autovalores A, B e C, são gerados por vetores LI, porque a valores distintos, duas a duas distintas, né? Você tem 3 raízes diferentes, estão associados 3 vetores LI. Então, esses geradores aqui desses autoespaços vão formar uma base para R3. E a matriz M é diagonalizável, e a matriz D, que é semelhante a M, é a matriz diagonal dos autovalores. E a matriz A de mudança de base é a matriz dos autovetores.
Suponha que o polinômio característico tem apenas uma raiz real. Então, a menos de sinal, P de lambda é lambda menos A vezes Q de lambda, onde Q é um fator irredutível de grau 2. Só tem uma raiz real, entendeu? De multiplicidade 1. Né? Tem uma raiz real, contando com multiplicidade. Então, esse caso aqui é A tem multiplicidade 1 e Q de lambda é um fator irredutível de grau 2. Então, o autoespaço SA tem dimensão 1, tudo bem, mas eu preciso, para formar uma base de R3, de 3 vetores. Então, os vetores que seriam obtidos com os outros autovalores não existem, porque não tem outros autovalores. Então, aqui, é por isso que a matriz M não é diagonalizável, né, se o polinômio característico for dessa forma, por falta de autovalores. Agora, suponha que você tem 3 raízes reais distintas, né? A diferente de B, mas uma delas é uma raiz dupla. Então, o polinômio característico a menos de sinal é lambda menos A ao quadrado, lambda menos E. Então, as raízes são A com multiplicidade 2 e B com multiplicidade 1, com A diferente de B. Então, a tentativa de diagonalizar M vai passar pela matriz dos autovalores A e B, porque A aparece 2 vezes, né? E a gente sabe que a dimensão do espaço associado, o autoespaço associado ao B é 1, porque a multiplicidade algébrica dele é 1. Então, a gente pega um gerador dessa reta para ser a terceira coluna da matriz A dos autovetores. Agora, a gente tem duas possibilidades para o autoespaço associado ao autovalor duplo. 1 ou 2. Se for 2, beleza. Então, o que significa? Que o SA, o autoespaço associado ao A, é um plano transversal à reta, né, ao autoespaço associado ao autovalor B, porque são autovalores distintos, portanto, autoespaço associados transversais. E tomando uma base para esse plano, qualquer base, né, a gente tem as duas primeiras colunas da matriz A. Então, a base para esse plano, junto com uma base para a reta SB, é uma mudança de base, né, uma matriz de conjugação lá entre M e uma matriz diagonal AAB. Mas se a dimensão não for máxima, não tem autovetor em número suficiente. Eu só vou conseguir no máximo 2 autovetores LI, um conjunto de 2 autovetores LI. Um para SB, um para SA. Então não tem mais de onde tirar autovetores. Então M não é diagonalizável por falta de autovetores. Se o polinômio característico a menos de sinal é lambda menos A elevado ao cubo, ou seja, ele tem uma raiz tripla. A é uma raiz de multiplicidade 3. Então, a dimensão do autoespaço associado pode ser 1, 2 ou 3. Se for o caso de dimensão máxima, então existe uma base de SA. Lógico, nesse caso, a dimensão do autoespaço é igual à dimensão do próprio espaço, então eles são iguais. Então, existe uma base de R3 formada por autovetores de M, a matriz é diagonalizável. Na verdade, qualquer base de R3 vai ser assim, porque é um exercício mostrar que isso ocorre se M já for matriz diagonal AAA. Nos outros casos, né, se a dimensão do autoespaço associado não for 3, por 1 ou 2, então a matriz não é diagonalizável por falta de autovetores. E o exercício que eu estou pedindo, incluí agora, não está na versão original, faça a mesma discussão para matrizes 4x4. Eu volto para falar de matrizes simétricas.